meu óculos reflete uma maravilha. Boa tarde, gente. Olá, boa tarde. Vou aguardar 2 minutinhos aqui pra ver se alguém entra. A gente sabe que hoje a live a gente marcou pra 14 horas. Horário meio conveniente, assim. Totalmente. Pouca gente vai entrar. Totalmente. Horário de almoço. Ah, não, aí, ó. Já tem uma galerinha entrando. Boa, Marlene e Karine. Gente, eu tenho que botar o óculos. O ring light está sendo refletido no meu óculos. Fica ridículo, mas eu vou ficar de óculos, senão não enxergo nenhum de vocês. A gente colocou o celular um pouquinho mais para trás para ver se abria um pouquinho mais a imagem da câmera e a gente não ficava se espremendo aqui para caber nesse quadradinho aqui do celular. Ai, que bom, tem bastante gente entrando. Ótimo. Vai dar pra fazer uma live bacana. Chegar um pouquinho mais perto para ver se o som está melhor também. Boa, na verdade o que a gente queria era isso, que vocês dissessem pra gente se vocês estão escutando a gente bem. Diz aí pra mim se vocês estão ouvindo direitinho, se o áudio tá bom. Tem um delayzinho aqui eles responderem? Vamos ver. Oiê, Tata, boa tarde. Sim. Boa. Então, perfeito. Gente, então eu tô aqui com o Olímpio, que é o médico da dor aqui da clínica Você Bem. E, na verdade, eu queria apresentar ele para vocês, apresentar um pouquinho do trabalho dele. Ele vai falar hoje um pouquinho aqui. Na verdade, a ideia é que seja um bate-papo mesmo e que vocês participem, tá certo? Então, se vocês têm dúvidas, se vocês têm dor crônica, qualquer tipo de dor crônica, ou conhece alguém que tem, enfim, se vocês querem tirar dúvidas sobre o assunto, é óbvio que tem inúmeras doenças diferentes, casos clínicos diferentes que a gente poderia citar aqui, que tem a dor, como o Olímpio mesmo diz, ou como personagem principal, ou como um efeito colateral de alguma coisa, alguma cirurgia, às vezes, que alguém fez. Mas fato é, o bate-papo hoje é sobre dor crônica. E aí eu já queria começar, então, eu acho que a gente já pode iniciar o assunto. Eu já queria começar um pouquinho falando que, bom, meus principais pacientes, o Olímpio sabe, ele sempre vê aqui, meus principais pacientes querem emagrecimento, né? Então, talvez, sei lá, 80% do meu público tem algum nível de sobrepeso. E eu ouço de, sei lá, talvez 50% deles que eles têm algum tipo de dor em joelho, né? Principalmente dor em articulação, e a sobrecarga maior sempre vai para o joelho. Eu ouço muito falar em condromalácia patelar, em osteoartrite. E aí eu queria perguntar um pouquinho a vocês, que você explicasse um pouquinho mais para o público aí, Olímpio, em relação a isso, a osteoartrite, condromalácia, falar um pouquinho da relação de sobrepeso com essas doenças, enfim, explica um pouquinho aí. Certo. Primeiro eu vou me apresentar rapidinho, meu nome é Olímpio. Minha formação de base, minha especialidade é anestesiologia. Medicina da dor é uma área de atuação, a gente não usa esse termo técnico de subespecialidade, então algumas outras especialidades, como neurologista, ortopedista, clínico ou pediatra, podem fazer medicina da dor. E é uma subespecialidade que a gente trata a dor como geral, porque dor pode ser um sinal, um sintoma que você pode referir, se você levar um machucado vai doer, que é um sinal de alerta seu, mas essas dores podem virar uma doença principal, elas podem cronificar e você ter essa dor o resto da vida. E a gente precisa, o paciente muitas vezes tem dor, o paciente se torna disfuncional com o tempo, atrapalha a vida dele como um todo, vida pessoal, social, de trabalho. Se você imaginar que nos Estados Unidos 30% da população tem dor crônica e são afastados do mercado de trabalho por causa disso, então essa especialidade de medicina da dor foca nesse paciente que tem dor, dá um diagnóstico correto e um tratamento correto, porque se você imaginar que existe um déficit de tratamento desses pacientes que têm dor crônica e são maltratados ou subtratados porque são mal diagnosticados também, então a gente só gera mais problema do que solução. Então, mas voltando à pergunta de Paulo, esses pacientes que têm sobrepeso, eles reclamam muito do articular. Bem, ter sobrepeso tem a quantidade maior de gordura no corpo, a gente já sabe disso. E gordura gera inflamação. Então esses pacientes são os pacientes pró-inflamatórios também, né? Então eles vão ter uma quantidade de inflamação maior do que aquele paciente que tem menos gordura no corpo. A inflamação é um dos mecanismos iniciais de dor. Quando eu tenho um machucado, uma lesão potencial, eu gero inflamação. E essa inflamação faz eu ficar meu nervo, que é que leva a informação de dor para o meu cérebro, porque a dor que você sente é seu cérebro que interpreta para você. Ele fica mais sensível, então ele fica mais sensível a sentir mais estímulo. Então o estímulo que você não sentiria dor pode causar dor ou mais dor do que o normal. A gente chama isso de hiperalgesia. Ou até um estímulo que você não sentiria dor, como botar uma camisa, pode causar dor.
Então a gente chama isso de alodínia, são mecanismos de dor. Então, de hipersensibilidade da dor. A inflamação gera essa hipersensibilidade. Sendo que quando eu estimulo o meu cérebro muito, então o meu cérebro vai tentar achar, tipo, se essa coisa acontece repetidamente e numa frequência alta, talvez isso tenha se tornado normal, então ele vai se adaptar. Entendi. Então meu cérebro vai chamar isso de uma coisa meio Medicaid e uma plástica do cérebro. Entendi. Ele vai achar que aquilo que não era normal se tornou normal. Então esses pacientes que têm sobrepeso, eles vão ter uma sobrecarga. Imagine se meu joelho aqui aguenta meu peso, que é 88 quilos, e eu engordei mais 20 de uma hora para outra. Então eu tenho uma sobrecarga articular muito grande. Sim. Essa sobrecarga articular vai gerar o que primeiro? Dor e inflamação. Certo? Então essa inflamação vai gerar dor. Então vai ser o que a gente vai chamar de uma artrite. Essa artrite pode ser pontual, se tratada, e pode cronificar quando não tratada. Quem é aquele paciente que tem mais osteoartrite, ou comumente que eu chamo de artrose? Todo mundo sabe de artrose, é um termo que a gente não usa na medicina mais, mas você vai ouvir muito artrose. Ou também é o que se chama de bico de papagaio. Sempre que você tem um bico de papagaio, você sempre vai ouvir falando das suas costas. Mas bico de papagaio pode acontecer em qualquer osso, tá bom? Não sabia disso. Pra mim É só porque nas bico de costas. papagaio está nesse negócio que eu vou explicar agora. Quando a gente tem uma sobrecarga articular, a minha articulação, minha junta, a articulação está sobrecarregada, a cartilagem vai começar a desgastar. Certo. Porque eu estou oferecendo um peso maior do que devia. Esse desgaste da cartilagem gera inflamação, porque eu vou começar a expor no meu corpo uma substância que não é para ficar se mostrando muito. Então vai começar a desencadear essa inflamação toda e começar a doer. Então, depois eu vou desgastar essa articulação toda, essa cartilagem toda da articulação, e eu posso ter agora o osso batendo com o osso. Sim. Aquela proteção que existia não existe mais. Então meu osso vai achar o quê? Se eu estou desgastando, eu tenho que produzir mais para me regenerar. Então se eu produzo mais desordenadamente. Então surge o bico de papagaio. Entendi. Ótimo. Nada como especialista falando sobre o assunto, né? Entendi, perfeito. Então, essa sobrecarga de peso na sua articulação vai levar ao desgaste articular da sua cartilagem, vai levar a dor, certo? O paciente basal que vai ter essa doença é um paciente mais velho, mas alguns fatores fazem precipitar essa doença mais jovem. Ser de sexo feminino, no caso dos joelhos, o masculino vai ter mais dor no caso da coluna, tabagismo, não praticar esporte regularmente, mas se praticar muito intensamente também vai causar. Então tem que ser uma coisa normal, sem mais, sem menos, tá? Você não tem um bom reforço muscular na sua cartilagem, ou seja, se eu começo a usar do nada o meu joelho, mas minha musculatura é muito frágil, então eu vou ter mais dor do que uma pessoa que é super malhada, tem uma musculatura boa e vai ter menos dor do que eu. O sobrepeso é o principal, obesidade. Imagine que cada quilo que você perde, você diminui em 10 quilos a sobrecarga na articulação. Uau! É muito. Muito. Então a principal coisa quando chega o paciente para você no consultório, assim, tem dor articular e tem artrite no joelho, é perder peso. Emagrecimento, claro. Certo? E em pacientes mais jovens, os pacientes que não fazem uso da articulação, eles podem ter uma coisa chamada condromalácia. Sim. Certo? Eu nunca usei minha articulação e do nada, tipo, eu quero muito emagrecer e agora eu vou correr 10 km todo dia. Então minha articulação ali, minha cartilagem do joelho ali, da patela, vai começar a se desgastar desproporcionalmente. E vai gerar dor. Perfeito. Tá bom? Esses pacientes, aí no decorrer do tempo, são muito pouco responsivos às medicações que a gente usa. Se você for ver de tratamento que vai ter em livro, vai mandar usar ou dipirona, ou paracetamol, ou algum anti-inflamatório. A gente sabe que usar anti-inflamatório é uma faca de 2 gumes, são medicações ótimas, mas eles causam lesão. Então a gente tem um tempo curto de usar o anti-inflamatório. Talvez fosse uma coisa mais, me corrija se eu estiver errada, tá, Olímpio? Mais para algo agudo, uma dor Sim. aguda e não uma dor crônica. Não, Você crônica não, mas com isso? quem trabalha em emergência ou quem conhece alguém sabe que tem muito paciente que chega lá, eu usei anti-inflamatório por 1 mês. Isso não pode existir. O anti-inflamatório leva algumas coisas, alguns problemas, reações adversas no seu corpo. Tanto pode lesar seu rim, você perder sua função renal, você virar um paciente renal crônico. Quanto você pode produzir úlcera no seu estômago e no seu intestino e causar sangramento. Tá bom? E além de problemas na cascata de coagulação sanguínea, você vai começar a sangrar indevidamente. Tá? Então, por isso você precisa de um diagnóstico correto e um tratamento correto.
Essas dores articulares são, quando crônicas, são pouco responsivas a essas medicações. Perfeito. Tá? Então a gente tem que intervir de outras maneiras, tá bom? E além disso, quando ela cronifica, ela deixa de ser só uma lesão do joelho. Lembra que eu falei no começo que ele vai ficar muito sensível, meu cérebro vai sofrer uma plástica, vai achar que aquilo é normal. Então vai se tornar uma doença cerebral, tá? Esses pacientes às vezes procuram alguns ortopedistas que vão indicar logo de cara uma cirurgia, fazer uma prótese no joelho. Sim. Tem vários estudos que mostram que prótese no joelho melhora a dor durante o primeiro ano. Passou o primeiro ano, você vai ter dor igual a como se não tivesse feito cirurgia. Caramba. Aí você começa a imaginar, será que eu realmente preciso fazer cirurgia? Ou será que uma cirurgia realmente vale a pena quando não bem indicada? E tem uma lesão muito inicial, só tem um dor. Será que não vale a pena fazer outra coisa do que não a cirurgia agora? Perfeito, perfeito. Por isso até, gente, eu acho que o complemento, a Olímpio vai falar de outras opções até da parte de tratamento médico, com alguns equipamentos e tudo, mas assim, o que é imprescindível é que tem esse trabalho de equipe multidisciplinar, exatamente para entender que, bom, se o medicamento em si ele não vai ser efetivo a nível crônico, o que vai ser efetivo, né? E na alimentação, tem como a gente rever alguma coisa nos nossos hábitos de vida, na verdade? Tem como a gente rever algo que melhore essa sensação de dor crônica, essa dor todo dia? E quando a gente fala de inflamação, de dores só falamos de inflamação, o Olímpio falou bem que qualquer paciente então, que ele tenha sobrepeso, qualquer pessoa que tenha excesso de gordura corporal, nossa célula de gordura lá, ela não é uma célula inerte, digamos assim. Ela está produzindo um monte de substância que é pró-inflamatória. Até por isso que eu gosto muito de falar, porque às vezes me perguntam assim, não, mas eu sou um gordinho saudável, meus exames são todos bons, meu colesterol é bom. E eu sempre falo assim, gente, é muito difícil a gente ter uma pessoa que tenha sobrepeso, e claro que tudo depende do nível de sobrepeso, mas é muito difícil uma pessoa com um sobrepeso que seja saudável exatamente por essa função natural da nossa célula de gordura, da maneira fisiológica que a nossa célula de gordura se comporta, que é produzindo diariamente todas essas citocinas pró-inflamatórias, essas substâncias pró-inflamatórias, que podem ajudar, né, digamos assim, num processo de resistência à insulina e que gera essa inflamação crônica, né, a longo prazo. Então, uma pessoa que tem um excesso de peso há muito tempo, ela é uma pessoa que ela é inflamada cronicamente. E como é que a gente vai reverter isso? Primeira coisa, para reduzir ao máximo, e eu achei muito legal esse dado que o Olímpio trouxe, de uma perda de 1 kg diminui em média em 10 quilos essa sobrecarga em articulações, é realmente trabalhando o emagrecimento, focando muitas vezes no fortalecimento do tecido muscular, então a depender do caso, falando até mesmo de hipertrofia, eu achei muito bacana também esse dado em relação à condromalácia, né? Como é que às vezes pode surgir uma pessoa que é sedentária e que começa do nada a achar que tem que virar a maior, entrar com o projeto fitness com tudo, né? E começa às vezes a fazer um nível de treinamento que a musculatura dela atual não comporta. Então é óbvio que vai haver um desgaste muito grande, né, num período curto. Então o fato é preparar o corpo realmente para um nível de atividade física que você quer se propor, que você quer trazer para a rotina, é trabalhar o emagrecimento e também trabalhar a parte de substâncias que são anti-inflamatórias na dieta. E isso a gente tem uma cacetada aí de nutriente que tem esse potencial anti-inflamatório, que pode trabalhar na minimização dos efeitos desses radicais livres. O que é radical livre? Botando no popular, é uma moléculazinha que ela está ali querendo reagir com tudo e que ela tem um potencial muito grande de causar dano ao nosso tecido, à nossa célula, inclusive ao nosso DNA, causando mutações. Então, se eu posso trabalhar com uma carga maior de anti-inflamatórios, substâncias anti-inflamatórias na dieta, ótimo, porque eu estou minimamente reduzindo a ação desse radical livre, que pode estar vindo na dieta por conta de N fatores, tá certo? Excesso de açúcar, que a gente acaba produzindo aqueles produtos de glicação avançada, enfim, termos técnicos aqui, mas que no final das contas é verdade, é uma carga muito grande de açúcar, fritura, toxinas de maneira geral, aditivos químicos, tudo isso, e na verdade, pelo próprio processo de respiração natural, a gente já está produzindo radical livre. Por isso até que um atleta, ou não necessariamente um atleta de alta performance, mas uma pessoa que se dedique muito a esportes, que ela aumente muito a frequência respiratória dela, vários momentos do dia, é uma pessoa que naturalmente tem uma produção maior de radicais livres. E isso já indica para ela naturalmente também
uma dieta com uma carga muito boa de substâncias antioxidantes, para tentar minimizar todo esse processo, que acaba sendo um processo de envelhecimento precoce também, né? Então, vou passar a bola novamente para o Olímpio, porque eu acho que da parte nutricional seria principalmente isso. Olímpio, eu acho que a gente pode responder a uma pessoa. Então, eu vi duas perguntas já ali, uma pergunta de vitamina D, cálcio, colágeno. A primeira pergunta foi sobre vitamina D. Diz aí, mas vou deixar com você até a parte de vitamina D, porque a gente estava conversando sobre isso. A gente está falando disso antes de começar, vitamina D. Primeiro, quando a gente vai avaliar um paciente com dor, se ele tem alguma carência nutricional, vitamina D, vitamina B12, de folato, tiamina, essas coisas alteram a estrutura do nervo, certo? Ou alteram a estrutura muscular e podem causar dor. Mas em si, a suplementação sem indicação, eu já tenho um nível normal de vitamina D, já tenho um nível normal de vitamina, tem que suplementar? Não tem evidência para nada disso na medicina. É um conflito que você vai ter com algumas outras especialidades que vão achar que tem que hipersuplementar o paciente para tratar. Porém, não existe nenhum estudo que me mostre a evidência disso. Um estudo bem desenhado, com quantidade de pacientes legal, que todo mundo seguiu aquilo e mostra que melhorou, certo? Alguns estudos com pacientes com dor crônica perguntam isso. Será que se eu suplementar vitamina D vai melhorar? Talvez sim, talvez não me diz nada. Então, qual é a conduta mais correta? Se o paciente precisar de suplementação, eu vou fazer. Se ele não tiver indicação, não tem porquê. Certo? Você está com um nível bom de vitamina D, também não tem por que eu levar esse nível a níveis estratosféricos, achando que isso pode interferir. Sim, porque você vai causar uma hipervitaminose D, né? Exatamente. Então é uma coisa também que causa dano ao paciente, tá? Porém, você vai ver, tipo, se você pegar um paciente que tem uma osteopenia, que tem uma fraqueza muscular, uma mulher idosa que já está em período de menopausa, ou osteoporose já mesmo, que tem uma deficiência de cálcio, você faz essa reposição porque o tratamento dessa doença em si é isso e pode causar dor. Então, você vai estar tratando a doença de base e vai melhorar a dor através disso. Perfeito. Certo? Mas fazer uma hipersuplementação, não. Em relação ao colágeno, a gente tem evidência para osteoartrite que suplementação de colágeno não hidrolisado, ele tem uma melhora de dor em 6 meses. Ou seja, se eu tomar 6 meses de colágeno não hidrolisado, eu vou ter uma melhora do meu parâmetro de dor. Meus níveis de dor vão ser menores. Passados 6 meses não tem evidência, ou seja, o que a gente faz em relação a nutracêutico. Nutracêutico é um termo que a gente usa, que é comida no tratamento. Não é droga, não é medicação, porque tem uma dose estimada, mas não é somente aquilo. Então, a suplementação com colágeno não hidrolisado, para os casos de osteoartrite. Que é o tal do tipo 2, né? Isso. Você usar cúrcuma, ou seja, tem tempero em casa, você vai usar isso, você pode manipular também, mas em uma média que você usa de uma quantidade X de cúrcuma por dia. Tem algumas outras plantas, que no caso da boswellia, certo? Apagofito, ou alguns extratos, que você já usa isso normalmente para algumas outras doenças, que é fazer extrato de soja e de abacate. São opções. Lógico que tem dose certa e tem regime de tomar certamente isso, e você tem que saber se tomar demais é piorar. Então, tudo em medicina é uma coisa que pode na dose certa. A mais não serve, a menos também não. Tá? Então, são coisas que a gente pode usar de dar nutrição e acompanhar o paciente com melhora da dor. Outra já falou em relação ali da sogra que não tinha tomado vitamina durante a gravidez e tem dor e tem artrite. Bem, provavelmente ela já tem uma idade avançada e essa causa da osteoartrite pode ser várias. Se ela tiver uma osteoartrite já estabelecida, não vai ser vitamina que vai mudar o perfil dela, tá bom? São outras opções de tratamento. Reforço da musculatura, principalmente, fazer exercício. A gente, no começo, claro que vai ter uma limitação, mas você fazer uma progressão, então não adianta você si mesmo se orientar a fazer esse tipo de exercício e fisioterapia. Alguns pacientes precisam de uma órtese mesmo aí para facilitar a movimentação. E a gente tem as intervenções que a gente faz na dor, tá? Algumas dessas intervenções, lembrando que como é que origina a osteoartrite ou a artrose. O desgaste da cartilagem e vai ter osso batendo com osso. Então a gente faz uma coisa que a gente chama de viscosuplementação. A gente injeta uma substância dentro da articulação chamada ácido hialurônico e essa substância vai facilitar a movimentação e diminuir a inflamação e a dor também. Perfeito. Alguns pacientes respondem a isso? Alguns sim. Pode não responder? Pode. Nem todo mundo é igual. Tá? Então a gente pode fazer outro tipo de intervenção em dor, que é você fazer um bloqueio da inervação do joelho.
você consegue andar normalmente porque não tem esse bloqueio motor. Eu vou somente impedir que o meu nervo leve informação para minha cabeça. Ou seja, aquela informação de dor vai ser bloqueada. Então a gente consegue fazer esse bloqueio do nervo. Aí primeiro faz um bloqueio teste e se responder a gente faz uma coisa chamada radiofrequência, que é você tentar modular o nervo com calor e pulsar esse nervo. Legal. Certo? E esse bloqueio é exatamente o que? É medicamento que você coloca? Então, a gente vai... Esse bloqueio você pode fazer de duas maneiras. Ou guiado com ultrassonografia, você vai com ultrassom, localiza o osso, sabe onde está a cartilagem, ou guiado por radioscopia, um equipamento de raio-x meio que ao vivo, você faz a imagem e vai fazendo. Você vai com uma agulha de bloqueio próxima ao nervo, certo? E injeta a medicação. No bloqueio teste, eu injeto a medicação temporária. E eu vejo se o paciente respondeu. Se o paciente tiver uma resposta positiva, acima de 30% a 50%, então a gente tem indicação de fazer uma radiofrequência nesse paciente. Beleza. Aí a radiofrequência eu vou do mesmo jeito lá, com ultrassom, localizo, vou com uma agulha. Sempre que essa agulha é ligada a um equipamento que vai produzir calor. Então o que é? A gente sabe que toda a estrutura do nervo é formada por gordura e proteína, além das outras substâncias celulares. Eu vou jogar calor ali e vou mudar a estrutura do meu nervo. Então ele vai ficar bloqueado. Essa resposta varia pós-radiofrequência positiva, pode melhorar a dor de 6 meses a 1 ano. Ou seja, eu não quero me submeter a uma cirurgia de artroplastia de joelho, ou seja, trocar minha articulação total por uma articulação colocada. Sim, artificial. Então eu posso fazer um bloqueio que vai ter a resposta analgésica segundo os trabalhos, tão igual quanto fazer isso. Perfeito. Desde que meu caso de problema seja apenas dor. Caso seja outra coisa, não consigo andar e eu tenho realmente indicação de fazer cirurgia, você deve fazer cirurgia. E se você tiver dor após a cirurgia, você também está indicado a fazer essa radiofrequência, a bloqueio do joelho. E, gente, eu acho esse assunto tão importante que a gente está conversando aqui, porque eu acho que só quem tem dor crônica, enfim, que sabe a dureza que é todo santo dia, você acordar e as limitações que isso te causa em várias coisas diferentes do dia a dia, na própria atividade física, que você acaba ficando limitado. Então eu tenho diversos pacientes que se queixam de dores articulares e falam que no final das contas isso acaba atrapalhando o próprio desenvolvimento no treino, o que acaba dificultando às vezes que ele tenha uma boa resposta a nível de ganho de massa muscular, por exemplo, já que a gente sabe que para o ganho de massa muscular, principal de tudo, antes mesmo da nutrição, antes mesmo da alimentação dessa pessoa, é ter o estímulo mecânico, né? Ter o estímulo do treino correto. Então, se essa pessoa está toda limitada por dor, ou fica, enfim, tem medo de fazer certos movimentos porque sente dor, você acaba até, às vezes, não vendo uma resposta muito boa também a nível de composição corporal, a nível de melhora da composição corporal. Então, observe que tem muitas... Esse aqui, na verdade, essa é uma das primeiras lives que a gente está fazendo com a Olímpio, mas de 1000 que a gente vai fazer ao longo dos próximos anos, porque tem muito tema diferente, muita doença diferente que a gente pode abordar e que trazem muita limitação no dia a dia, né? Então, teve mais alguma pergunta que a gente pode falar? Eu vi alguém ali pedindo para falar sobre creatina. Creatina talvez não tenha tanta relação assim com o que a gente está falando hoje. Óbvio que a gente falou aqui também do ganho de massa muscular. Mas creatina é um suplemento maravilhoso, usado para melhora de performance esportiva. Eu já falei algumas vezes sobre creatina aqui. E sim que a gente pode utilizar, puxando um gancho do que a gente está falando, em relação ao ganho de músculo, né? Creatina, como ela melhora a performance, melhora um pouco a sensação de força durante o treino, ou qualquer treino de explosão. Se a gente fala em melhora de performance, se essa pessoa está com a alimentação correta, que leve ela, que estimule o ganho de tecido magro, ela pode otimizar esse processo de hipertrofia muscular, de ganho de músculo, por conta do uso de creatina também. Então até tem mais ou menos ligação, né? Quando a gente está falando de condromalácia, né? Fortalecer a musculatura é sempre bom para proteger as articulações. Articular, você tem que ter uma musculatura reforçada para você diminuir o nível de dor e você aguentar o impacto, né? Porque a articulação existe para você realizar o movimento, mas o suporte muscular é essencial. Perfeito. Dores durante corridas, como aliviar? Bem, primeiro saber onde é a dor. Porque depende da localização, você vai ter algum tipo de diagnóstico e saber por que existe aquela dor. Então você precisa ser examinada, ter um exame físico, a partir daí você solicitar algum exame de imagem, caso seja necessário, para ter o diagnóstico correto. Então,
se você tem alguma síndrome, outra de dor generalizada, então essa pergunta meio vaga, assim, saber onde você tem dor e o porquê de ter dor, certo? Na verdade, para o tratamento, seja lá do que for, né, a gente sempre precisa saber entender a causa, né? Sim. Então, se o paciente chega aqui e chega com anemia, não interessa para mim saber só que ele tem anemia. Eu tenho que entender o porquê que ele tem anemia, se é uma úlcera que está sangrando, então tem sangue nas fezes, não tem sangue vivo. Eu preciso entender qual é a origem do problema para poder trazer a causa correta. Caso contrário, eu sempre às vezes vou estar tratando o sintoma sem saber qual é a origem desse sintoma. No caso aqui a gente está falando de dor, é óbvio que o tratamento tende a não ser muito eficaz. Vocês têm mais alguma pergunta que a gente possa responder? Então você não devia a participação, viu? Muito bom. Eu achei que 14 horas estaríamos só eu e o Olímpio aqui sozinhos. Ó, a pessoa que perguntou, que é Tata, a pessoa que perguntou em relação à dor na corrida. Normalmente no quadril, após terminar a corrida, sinto essa dor. Olha, a dor no quadril pode ser em algumas causas. A dor no quadril pode ser referida tanto por causa da coluna quanto uma dor própria no quadril. Realmente precisa examinar. Causas de dores no quadril pode ser síndrome do ressalto, você pode ter uma bursite trocantérica, você pode ter um desalinhamento na articulação do quadril, você pode ter... Bursite o quê? Bursite trocantérica. Esse médico aqui não tem jeito, gente, é nome de doença, nome de complicação. Acho que bursite é coisa meio já comum. A bursa é sempre uma bolsa, é um bolsão líquido que diminui o impacto e facilita a movimentação. Então, imagine que você tem um músculo e um osso. Se ele ficar lá, tipo, roçando no outro, ralando no outro, então uma hora vai romper esse tendão. Então lá eu tenho um bolsão que faz esse mesmo movimento sem esse atrito. Suave. Mas algumas vezes eu posso usar demais isso e pode inflamar. Perfeito. E essa inflamação dá essa dor localizada. Então tem que realmente examinar para saber qual a causa da dor. Só por causa da região onde tem dor a gente não consegue afirmar, principalmente sem nem ver ou examinar e como iria tratar, tá bom? Entendi. Enfim, Tata, venha cá para fazer uma consulta, pra gente avaliar direitinho o seu caso. Vocês têm mais alguma pergunta, gente, que a gente possa fazer focada de preferência nesse mundo da dor que a gente está conversando, tá? Sobre medicamentos ou sobre nutrientes. Quando a gente fala de nutrientes, até voltado para essa parte de perfil anti-inflamatório, eu gostei muito que o Olímpio falou da cúrcuma, né? Ou da curcumina, que é essa fração ativa da cúrcuma que a gente quer, porque eu vejo isso que muitos médicos hoje, até ortopedistas em si, trabalhando muito com suplementação mesmo de curcumina, né? Prescrevendo. O que é ótimo, o que mostra o poder da nutrição, gente. Então, assim, a gente tem que fazer da nossa alimentação diária realmente o nosso remédio, a nível de tratamento. Então, é óbvio que na alimentação a gente está lidando com pequenas quantidades. A gente estava aqui conversando, antes da gente iniciar a live, sobre quercetina, que é um dos flavonoides que está presente, enfim, em vários vegetais, entre eles, talvez o que mais a gente possa citar de trivial na nossa alimentação, está na cebola, está na maçã. E quercetina tem alguns poucos estudos, né, que até estavam mostrando a relação que pode ser o efeito anti-inflamatório pode ser comparado ao efeito de um medicamento não esteroidal, né, de um anti-inflamatório não esteroidal, tipo um ibuprofeno da vida ou uma aspirina. Eu estava conversando aqui com o Olímpio sobre isso, mas quando ele foi dar uma olhadinha na concentração que um dos artigos falava para exercer um efeito assim bom realmente de melhora da dor no quadro de artrite, era em torno de 500 miligramas dia. E aí quando a gente foi buscar numa maçã, por exemplo, quanto tem, na maçã em média tem em torno de 50 miligramas por quilo de maçã. Então, é óbvio que se a pessoa fosse buscar esses 500 miligramas na forma de maçã ou cebola, ela passaria o dia comendo maçã e cebola. Mas qual é a grande questão? E até mesmo da cúrcuma, quando a gente fala de usar curcumina com efeito anti-inflamatório mais potente, por que a gente geralmente prescreve, né, e suplementa doses mais elevadas? Exatamente porque na alimentação a gente vai estar dando ali um cheirinho, digamos assim, de cada um desses nutrientes. É um pouco. Então, a alimentação boa no dia a dia, ela tem um potencial muito mais preventivo do que até mesmo de tratamento. Então, se a pessoa já chega com dor, é claro que ela tem que ter uma alimentação boa por N motivos diferentes. Mas eu gosto tanto de falar com o paciente que ainda não tem dor, que a gente pode trabalhar na prevenção, porque o que é a prevenção? Está muito ali no prato do nosso dia a dia. Está no estilo de vida, está em fazer, ter a prática de atividade física regular.
tudo isso ajuda muito no fortalecimento, ajuda nessa carga de antioxidantes que você vai jogando diariamente, e a gente está falando de prevenção a longo prazo. Lá em cima, que era sobre menopausa, ela tem dificuldade de ganhar músculo. Perfeito. Da parte médica, essa coisa de ganhar músculo, você tem uma alteração todo o seu quadro hormonal, né? Você tem uma queda de produção de estrógeno, que é tanto modulador, isso, quanto você tem um perda de ganho muscular, porque existem receptores de estrogênio também na sua musculatura, então isso fica mais fraco. Mas eu acho que muda muito o perfil de suplementação, né, de alimentação desse paciente que entra em menopausa. Né? Com certeza. Talvez a primeira coisa seja realmente se consultar com o médico, com o endocrinologista, enfim, para ver toda a parte hormonal. Se você tem indicação de fazer reposição hormonal. Exato. E a partir disso você vai mudar bem seu perfil. Talvez você tenha sintomas de pós-menopausa, ou de menopausa e pós-menopausa também, que vão dificultar, porque sua estrutura corporal muda muito isso. Sim. A mulher passa por essa mudança, tipo, uma queda muito grande para ela, uma perda. E a partir disso você pode, tipo, ver o que causa. Tem como repor? Tem. Então vamos repor, e a partir daí você pensar numa suplementação, alguma coisa a mais mesmo disso. Exato. E aí, assim, da parte nutricional, se quiser, a gente pode fazer uma live só sobre ganhos de massa muscular, e a gente vai fazer, tá? A ideia é que a gente inicie novamente um projeto de lives semanais, tá bom, gente? Então me cobrem isso, porque a rotina aqui tá meio complicada, mas sempre que eu vi um dos profissionais que tem aqui da equipe multidisciplinar dando sopa, que é difícil, mas se der sopa eu puxo e a gente faz uma live, mesmo que seja assim no meio da tarde, tá bom? Então eu prometo que a gente vai ter uma frequência maior disso. Mas, Olímpio, eu até queria, assim, pra gente finalizar, talvez, você vê que houve muitas perguntas aqui, pessoal falando realmente de corrida. E eu sei, eu particularmente atendo um grupo muito grande aqui de pessoas que correm, grupo da galera do professor Rodrigo Bicudo, né, do programa Bora Correr, vocês estão sempre me perguntando muitas informações a respeito de corrida, e a gente sabe que quem corre, mesmo que seja só aquele atleta amador, que corre uma maratona por ano, sabe, tem vários pacientes que curtem correr uma maratona por ano, ou seja, que tem uma rotina, assim, bem extenuante em termos de corrida. Eu vejo que esses pacientes referem dor com uma certa frequência. Quais são os principais tipos de dores? O que é que a gente pode fazer em relação a isso, a nível de tratamento? O que é que você diria? Então, os pacientes que correm ou que praticam qualquer tipo de esporte, ou até os que não praticam esporte, esse é muita dor miofacial. É uma dor por hipercontratura ou falta de relaxamento da musculatura. Que é que a galera sempre vai, tipo, depois passa uma fisioterapeuta, faz aquele relaxamento, aquela liberação miofacial, seja com rolinho, ou faça ventosa terapia. Verdade, está muito comum isso. Isso, mas algumas vezes a dor miofacial também não melhora tanto. Ela é muito influenciada por fatores psicossomáticos também. Que é isso? O que é psicossomático? Tipo, imagina, você tá aqui no consultório, atendeu e chegou um paciente que, tipo, era super complexo, você saiu preocupada, e quando viu, chegou em casa e reclamou de estar com aquela dor no pescoço e no ombro, cheio de nó. Então, fatores psicossomáticos é o quê? Estresse, ansiedade, depressão, alguns pacientes têm transtorno obsessivo compulsivo. Todos esses fatores psicossomáticos alteram muito a sua percepção de ter dor. Entendi. Então você tem uma sensibilidade maior. E você também, isso reflete na sua contratura muscular. Você falta relaxamento por aquilo. Perfeito. Então, foge um pouco isso da corrida, até porque a corrida vai liberar muita endorfina em você. Tá? Mas esse uso excessivo da musculatura pode causar essa hipercontratura ou a falta de relaxamento. E síndrome miofascial é essa dor. Ela pode ser localizada, pode ser superficial, que essas liberações que feitas na fisioterapia funcionam bem. Umas podem ser um pouco mais profundas e não respondem tão bem. Perfeito. Certo? Para tratar ela, a gente tem algumas opções. Você pode tanto fazer medicação via oral, certo? Relaxante muscular, anti-inflamatório nesse começo, quanto fazer termoterapia para tentar amenizar essa contratura muscular, fazer fisioterapia também, tá? Esses de dor miofacial mais profunda, você pode fazer um agulhamento, tá? Você vai com agulha seca ou com agulha, a gente chama de dry needle, que é esse agulhamento a seco, ou você vai com agulhamento e injeta um pouco de anestésico local para relaxar essa banda muscular, essa porção do músculo que é hipercontrátil. E uma outra opção também que a gente tem aqui, depois de mais cedo, é fazer ondas de choque. Tá? Essas ondas de choque fazem o quê? Elas vão produzir uma analgesia, vão aumentar a corrente sanguínea nessa região do músculo, então vai levar mais nutriente e também vai diminuir a questão da dor, certo? O que a gente chama de causar uma reparação muscular. Ela consegue mudar a fibra, porque essas outras coisas não fazem, né?
É se você conseguir reparar aquilo. Uhum. Ah, legal. Na verdade, até essa máquina aqui, esse equipamento que o Olímpio está falando, esse tratamento de ondas de choque, é uma coisa até que o próprio Olímpio trouxe aqui para a clínica também, justamente, enfim, por ter a nossa clínica, querendo ou não, tem uma pegada muito dessa parte esportiva, né? Eu sou nutricionista clínica esportiva, tendo muitos pacientes maratonistas e praticantes de tantos outros esportes, geralmente a nível amador, mas ainda assim que se expõe a uma carga muito grande de atividade física no dia a dia. A gente tem a doutora Rafaela, que é endocrinologista e médica da dor, e médica do esporte, desculpa. E por isso até que Olímpio acabou achando muito interessante trazer esse equipamento de ondas de choque, justamente porque certamente muitos pacientes que são frequentadores já aqui, que já são meus pacientes e agora frequentadores aqui da Clínica Você Bem, certamente eles conseguirão ser muito beneficiados em relação a isso. Então eu acho que se você tem dor, seja pela prática de um esporte, né, que você está ali no dia a dia, e você curte praticar o esporte, você curte ser maratonista, eu sempre falo para os pacientes, gente, por que vocês querem essa loucura de correr 42 quilômetros? É um desgaste muito grande, o treinamento para uma maratona é um desgaste muito grande para o corpo. Mas, enfim, cada maluco com sua ideia, cada maluco com seu prazer. E eu tenho muitos pacientes que amam a sensação de correr uma maratona, que eu não tenho dúvidas que deve ser muito bom. Mas fato é, se você convive com dor, a gente tem tratamentos muito bons para dar para isso. E, na verdade, a live de hoje era um pouco disso. Eu não sei se surgiram. Tinha alguém pedindo, acho que era a Deia, pedindo para mandar um beijo. Beijo, Deia. Mas deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Qual é o melhor suplemento para idoso com perda de... Gente, eu acho até assim que a gente começou a desviar talvez um pouquinho do assunto de dor aqui. Então eu acho que pra fechar, se alguém tiver mais alguma pergunta relacionada à dor, pode fazer que a gente vai esperar aqui 5 minutinhos. Mas na verdade o recado que a gente queria dar era esse. Eu não sei se o Olímpio tem algum recado final que ele gostaria de dar. Mas enfim, a gente vai estar sempre aqui, tá? Final só para a live de hoje mesmo, mas estaremos sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês. Acho que o recado final é, tipo, se você tem dor, você procurar a causa da dor. A gente sempre divide a dor em aguda e crônica. Enquanto a dor é aguda, quando ela está logo no começo, se você tratar, você vai ter uma resposta muito melhor que uma dor crônica. Perfeito. Ter dor crônica se tornar um tanto disfuncional com o tempo. Aqui na clínica tem um público de esporte muito grande por causa de Paula, mas o paciente de dor em geral é um paciente bem mais abrangente, que a gente sabe que existem síndromes dolorosas, pacientes meus que vão vir aqui, tipo paciente que tem câncer e tem dor crônica por causa disso, paciente que tem fibromialgia, que a gente até vai falar depois, o síndrome do intestino irritável, que tem dor abdominal crônica, que existe, a gente chama de overlap, que essas síndromes se sobreporem umas sobre as outras e a paciente, porque é uma disfunção cerebral que tem como melhorar a vida da pessoa, certo? Seja melhorar com medicação para dor, quanto você melhorar a sua dieta, ou você ter um regime de exercícios orientados, e o conjunto disso é você melhorar a funcionalidade do paciente e minimizar esse sofrimento dele, porque ter dor é uma coisa que ninguém merece, ninguém quer. Com certeza. E você conviver com isso, amanhecer com dor e dormir com dor é uma coisa muito desconfortável. Com certeza. E eu acho que isso é a ideia da gente aqui na clínica, né? De ser uma coisa mais multidisciplinar, de você ter a chance de vir aqui, passar com você, passar comigo, ou passar com psicólogo que a gente tem aqui, psiquiatra, e tentar melhorar todo mundo, achar um caminho melhor para você. Exato. Sem serem coisas completamente compartimentalizadas, né? Infelizmente, eu estava discutindo com a Olímpio isso, infelizmente o paciente que tem dor crônica é um paciente que muitas vezes ele é depressivo também, claro, é compreensível, né? Considerando que a pessoa vive com dor todos os dias, muitas vezes isso traz uma angústia muito grande, gera depressão, enfim. Por isso que, na verdade, o objetivo aqui da clínica era trazer todas as especialidades, inclusive o psiquiatra, que é o Dr. Rodrigo, para que os profissionais consigam conversar entre si e chegar ao que seria melhor para esse paciente em conjunto, e não simplesmente cada profissional avaliar só ali no seu mundinho e não conseguir ter essa troca de informações, porque é impossível a gente falar do tratamento de qualquer doença que seja hoje sem a gente falar de estilo de vida, de coisas do estilo de vida, de alimentação, de treino, enfim, muitas vezes de uma fisioterapia, enfim, de tantos outros tratamentos que a gente tem que fazer de maneira paralela e não um esquecendo do outro, né? Enfim. Mas é isso, gente. Deixa eu ler essa última pergunta.
Tenho desgaste no joelho, sinto dor. Faço musculação, fortalecimento, mas percebo, eu sou cega, mas percebo que não está melhorando. O que fazer? Então, primeiro a gente saber qual é o desgaste. Se é esse desgaste articular, será que é osteoartrite, osteoartrose, no caso artrite ou artrose é a mesma coisa, ou se tem alguma outra lesão? Se sim, será que a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso? Porque a gente sabe que essa doença não responde bem à medicação via oral. Não adianta você tomar todo dia 1000 coisas, porque não vai funcionar muito bem. Será que essa dor já é crônica? Porque a dor crônica não está mais lá no seu joelho, vai estar no córtex cerebral, como eu falei no começo. Tá? Então a gente tem algumas opções, tanto com medicação mesmo, certo? A gente só passa o próximo passo, fazer uma intervenção depois a gente viu o que precisa. Quando fazer uma intervenção nisso aí, melhorar, seja fazer viscosuplementação, que é a primeira coisa que a gente tenta, ou fazer uma radiofrequência aí, ou se você já sente tanta dor também, dependendo do estágio, a gente consegue fazer alguma coisa com de choque, ou se não, aí é caso de intervenção e viscosuplementação, que são os principais tratamentos para a osteoartrite mesmo. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, que é qual a melhor forma para aliviar dor na tíbia? A canelite. Canelite, a popular canelite. Canelite é a síndrome de estresse da tíbia medial, que essa parte tem de dentro da tíbia. Pode fazer um de choque aqui, é ótimo, tem bons resultados. Mas é fisioterapia, exercício e no começo, se for agudo, anti-inflamatório. Se você tem sempre há um tempo, já é uma dor crônica, então você precisa realmente uma reparação aí. Aí sim está bem indicado o de choque. Perfeito. Gente, eu vou finalizar a live, tá bom? Porque daqui a pouco a gente tem paciente por aqui, Olímpio e eu, então eu vou finalizar por aqui. Mas eu vou correndo na sala de Olímpio para mostrar, vou fazer um vídeo no Stories mesmo, para mostrar um pouquinho do aparelho, já que foi perguntado sobre canelite, que é uma super indicação para a utilização de ondas de choque que melhora de fato. Então eu vou lá rapidinho nos Stories, depois acompanhem aí. Caso vocês não sigam ainda Olímpio nas redes sociais, ele tem o Instagram profissional dele, que é o Tratando Dor. Então vai lá, segue o Instagram da clínica também, Clínica Você Bem, dá essa moral aí, por favor. Segue lá, gente, porque a ideia é que a gente comece a alimentar com muita informação interessante a nossa página, tá bom? De todos os profissionais, então vocês não vão encontrar só dicas de nutrição, só dicas da dor lá, vocês vão encontrar dicas sobre a parte endocrinológica, sobre a parte psicológica, Dr. Rodrigo também, psiquiatra, vai postar muita coisa. Então, gente, vão lá, sigam a gente. Muitíssimo obrigada por terem participado no meio da tarde, tá bom? E até a próxima, né, amigo? Até a próxima, até em breve. Exatamente, existirão outras. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Boa tarde pra vocês.